anos atrás, quando o Whindersson Nunes se separou da Luísa Sonza, você ficou do lado de quem? Porque toda a internet tomou um lado, e o lado foi do Whindersson. A Luísa, ela recebeu o maior cancelamento da carreira dela. Até no ponto que chegou que ela teve que ir pra fora do Brasil, porque ela recebia muitas ameaças de morte dos fãs do Whindersson. Ela perdeu o cabelo, ela teve que sumir das redes sociais. Inventaram a história que ela teria traído ele e ela foi perseguida, inclusive pela morte do filho dele com a ex-noiva Maria Lina. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pare com essa história. Ninguém aguenta mais, gente. Ninguém aguenta mais. Teve o documentário aí na Netflix, onde ela relatou tudo que ela passou da vida dela. Ela falou que quem partiu de terminar o casamento foi o Whindersson. Falou do excesso de drogas que ele usava. E ele ainda disse durante o documentário lá que não houve traição, que ela não traiu ele, mas que a internet decidiu criar uma própria versão daí da história do que aconteceu entre eles. Isso é só dando um contexto aí da relação do Whindersson com a Luísa Sonza, porque é na onde a gente vai chegar aqui nesta pauta. Mas antes da gente ver todo esse babado envolvendo o Whindersson Nunes e a Luísa Sonza, eu vou pedir pra você sua curtida, seu comentário e sua inscrição. E se também tiver aparecendo aí o botão de hypar pra você clicar nele, tá bom? Porque me ajuda muito no fortalecimento aqui do canal. E bora pro babado. Tá tendo a Copa do Mundo e a Luísa Sonza, ela foi comparada com o Haaland. Teve um meme dele e aí esse meme viralizou muito do Haaland tomando susto, se olhando no espelho, tudo. E aí ela fez uma publi pro iFood que foi super aclamada aí nas redes sociais. Depois que o Brasil perdeu aí pra Noruega, tudo, nosso querido e amado Whindersson fez a besteira de fazer um post, que ele colocou assim: te jogaria do penhasco de novo, porque o Haaland colocou lá, hora, do tanto que meme que a gente zoou, tudo aí a Noruega, tantos memes que a gente fez. Eu mesma fui uma dessas pessoas que fez meme aí. E aí, quando o Brasil perdeu, ele veio hora. Pra quem não sabe, a Luísa Sonza aí fez uma música pro Whindersson. Tem tudo no contexto dessa história, dessa música, que ela falando, tudo que ela sofreu, que ele jogou ela do penhasco, entendeu? É aquilo assim, gente, eu não acompanho as músicas da Luísa, tá? Já quero deixar claro que eu não sou fã da Luísa Sonza. Deixa eu ver a letra aqui. Grande. Eu sei que chora, não fiz que ele viveu toda a nossa história. Meu Deus, eu preciso de pra ir embora. Eu tenho que seguir meu caminho agora. É esse trechinho aqui, ó. Quando eu segurei sua mão, você soltou a minha e ainda me empurrou do penhasco. Quem empurrou ela do penhasco? Foi o Whindersson. Que é aquilo, né? A bichinha sofreu, comeu o pão que o diabo amassou na mão do Whindersson. Pra quem sabe, quem viu aí, e ele ainda confirmou tudo, viu, gente? E aqui tem até um corte que eu pesquisei de antigamente, lá atrás, quando o Whindersson fala sobre a Luísa com o Rangel. E é importante esse corte aqui, inclusive, que eu tenho uma conclusão sobre isso daqui também. Já que você falou da Luísa, tem uma pergunta da Luísa. Você acha injusto o hate que a internet taca na Luísa? Eu acho todo hate injusto. Nossa, a cara dele. Ele falando na entrevista, os olhinhos desse tamanho, assim. Pode dizer que eu nunca fui uma pessoa que... Eu nunca fui uma pessoa que viu uma música que não gostou e comentou assim: nossa, que merda. Apaga, sucesso tá na veia, só falta circular. Mas isso vai sentir. Não, eu nunca falei isso. Nunca falei. Eu sempre ignorei coisas que eu não gostei. Então, hate não é uma coisa massa. E eu acho que hate também é uma coisa que a Luísa olha muito. Que toda a turma dela olha muito. Faz parte do conceito. Por mais que ele fala, só tem que ignorar. Que custa? Ele, com a influência que ele tem sobre o próprio público dele, poxa, a mulher sofreu várias coisas. Sofreu ameaça de morte. Ele poderia ter falado, gente, tudo isso foi contrário. Gosto muito do Whindersson. Repito aqui pra vocês, gosto muito do Whindersson. Ele é uma das minhas inspirações aqui no YouTube também. Mas aqui, ele se passa. Eu achei, sim, uma piada pesada e desnecessária. Tá acontecendo esse hate em cima dele, todo mundo cancelando ele, e parece que ele meio que não está entendendo o que está acontecendo. Mas ele colocou assim, né? Ele fez outro post aqui. Mas, gente, ela literalmente brinca com parecer com ele. Foi só porque via publi. Nem acho parecido. Não tem a ver com o Haaland. Não tem a ver com a brincadeira. Ele poderia ter feito sim outra brincadeira que eu acredito que ela não ia
ficar puta. Olha aqui esse comentário que eu concordo plenamente. Pra quem ficou anos de boca fechada enquanto a ex-mulher era apedrejada por uma mentira, você até que fala bastante. Exatamente. Uma pena ela não ter dado os chifres que você deixou a internet acreditar que existia. Eu acho muito engraçado que na época que a Luísa tava sofrendo aí um hate absurdo por causa da traição, que não aconteceu essa traição, naquela época ele não se posicionou porque ele queria ignorar tudo que estavam falando, certo? Tô mentindo? Não, a gente viu aqui que ele quis ignorar isso daí. Mas aí depois de anos fazer uma piada e reacender um trauma que foi causado durante anos na vida da ex-esposa dele, que ele sabe ainda que não foi verdade, pra mim não faz meio que sentido. Vocês concordam também com o que eu acabei de falar? Então vamos continuar aqui. Se não concorda, eu sinto muito. Aí depois que ele falou isso daí, né, ela postou uns stories, treinando bastante, tendo disciplina e caráter para não me tornar um homem medíocre que se acha o máximo. Mereceu. Não gosto dela, mas eu jamais vou ficar do lado de uma pessoa que tem um pensamento misógino e que não soube defender a própria mulher, a ex-esposa e tudo que aconteceu, todo o hate em cima dela. Aí o pessoal ainda fala assim, ai, mas ela querendo mídia. Não é ela querendo mídia. Quem foi que veio comentar, vou te jogar do penhasco de novo, reacendendo um assunto que eu acho que acredito que pra ela tava morto, foi o próprio Whindersson. Aí o pessoal dele que é fã dele tem que parar e pensar, quem foi que correu atrás desse assunto? Foi ele ou foi ela? Pra mim foi ele, quando ele reacendeu esse assunto em cima desse comentário. Eu já repetindo, não gosto da Luísa Sonza, mas não defendo uma atitude dessa dele. Ele tinha aí até uma amizade com ela, mas aí depois disso tudo, ela deu um follow nele. Mas o que eu não tô entendendo é nada. Eu fiz uma piada, porque o Haaland fez o gol que eliminou, e eu vi uma propaganda antes do jogo que a Luísa fez pro iFood, que era de... que ela reproduziu um meme do Haaland, que o Haaland tá assim no espelho, não sei se você tava vendo esse vídeo. Sim, ele parece, né? Não, e aí ele olha assim pro espelho e ele se assusta, aí ela fez a mesma propaganda, a mesma coisa, uma piada, né? Fez uma piada com isso. E aí ele fez o gol que eliminou, aí eu jogaria do penhasco, por causa que ela disse que eu joguei ele no penhasco, mas ninguém jogou. Indo na onda também, brincando. Só frescando. Mas aí ela zangou. O que estou de farofa aqui pra você? Aí é loucura. Eu tô farofinha. Se estressar com isso aí é loucura. Não, mas aí, pois é, porque as pessoas, eu acho que ela, nem sei ela, eu acho que é a turma. Começa a comentar, falar coisa, ameaçar, falar merda. Não é só uma piada. E pra mim ele tá chapadaço aqui. No caso foi como se eu estivesse direcionando pro povo falar mal. Incentivando uma coisa que nem aconteceu, que já tava esquecido. Não, porque eu tava assistindo o jogo e eu vi antes do jogo e tá na minha cabeça. E aí todo mundo brincando, as pessoas brincam. O cara que errou o pênalti tá com 200 mil comentários. O povo dizendo, eu vou te matar quando eu te ver. Não era tipo, tava torcendo como torcedor brasileiro. É exatamente o que eu falo aqui, ó. Imagina você escrever uma música super dolorosa e delicada sobre alguém que se calou quando você mais precisava da voz dele. E agora a própria pessoa usa isso como piada, como se isso fosse engraçado. Sério que ele pensou que ela não ia se zangar? Pode ver as opiniões de todo mundo aqui. Vamos colocar na opinião do TikTok agora. O problema do Whindersson Nunes é que ele nunca se coloca no lugar da Luísa Sonza e continua fazendo piadas com isso. Ele transformou uma dor real da Luísa em punchline. Isso não é bacana, gente. E vou dizer mais, o fato dele continuar voltando nessa história aqui mostra que quem na verdade tá na beirada do penhasco é ele, não ela que escreveu a música. Eu achei muito sem noção da parte dele fazer uma piada nesse nível, sim. Porque eu sempre falo aqui a responsabilidade do influenciador, do youtuber, de tudo, né? Com relação a tudo. Eu também tenho uma mania de fazer umas piadas canceláveis, mas eu sempre penso em tudo que pode, tipo, causar gatilhos nas pessoas. Fazer piada de empurrar alguém, uma mulher do penhasco, não fica bom, legal na onda de feminicídio aí que a gente tá tendo. É minha opinião. E outra, ela poderia ter vindo várias vezes e ter acabado com a imagem dele, ter exposto ele, e mesmo assim, ela, acredito, por carinho, por tudo que ela tem pelo Whindersson, ela não fez, tá? E ela poderia ter feito. Uma coisa é o humor ácido do Whindersson e outra coisa é ele ser totalmente sem noção. E com tudo isso, ele desativou o Twitter. Mas e vocês, meus amores? Vocês concordam comigo ou discordam de mim? Deixa aí também a opinião pessoal de vocês sobre toda essa polêmica envolvendo aí o Whindersson e a Luísa. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e também de se inscrever nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. É isso, meus amores, o vídeo de hoje é esse. Um beijo da Mai e até o próximo vídeo.
Bye, bye.